que o Ana está sem maquiagem, de cabelo preso. Hoje foi um dia intenso de trabalho e estudo. Estou estudando até agora. São 9h40 da noite. Eu prometi pra vocês que eu ia fazer vídeo do bariátrica e cá estou. Eu demorei porque eu não tenho noção nenhuma de edição de vídeo, enfim. Tanto que eu tô gravando com a câmera do notebook. E, enfim, decidi que vou aceitar a minha burrice pra edição e que eu sinto uma necessidade de vocês muito grande de saber sobre o procedimento da minha cirurgia bariátrica e coisas ao longo, né, desse 1 ano e 3 meses. Bom, pra quem não me conhece desde aquela época, eu sempre sofri com a obesidade, mas a partir de um determinado acontecimento, que foi a morte do meu pai e a depressão, eu acabei engordando muito e muito rápido, né? Luana, o que você fez para engordar tão rápido assim? Eu comia fast food todo final de semana. E muito, assim, muito. E não só final de semana, sabe? Eu comia muito doce, eu era completamente descompensada, né? Era uma ansiedade que acarretava na comilança. Enfim, quando foi no final de 2018, eu já tava com pré-diabetes, hipertensão, eu tava com problema no joelho, porque tava desgastado por causa do sobrepeso. E eu fui diagnosticada com esteatose hepática grau 2, que é a gordura no fígado, né? E aí eu comecei a ficar assustada. Nada do que eu fazia me deixava emagrecer, porque a minha cabeça ansiosa e depressiva não deixava. E por mais que eu tomasse remédios para depressão e ansiedade, não surtia resultado, né? Porque sempre cabia mais. E a gente, todo mundo, na verdade, tem uma concepção errada sobre comer, né? Eu preciso comer até encher. Na verdade, não. Na verdade, a gente precisa comer o suficiente e o necessário. Enfim, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica e foi uma decisão, assim, muito minha, tá? Eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia bariátrica porque todo mundo que eu conhecia que havia feito a cirurgia teve carência de vitamina, sofreu muito, muito, muito. Eu tenho um tio que ele fez a cirurgia bariátrica, até então era a única referência que eu tinha, né, de uma pessoa com cirurgia bariátrica, e ele sofreu muito e engordou de novo, enfim. Acontece que esse meu tio, ele fez a cirurgia há 10 anos atrás, onde só existiam alguns métodos, um deles, que foi o que meu tio fez, foi a bypass, onde eles ligam uma ossa do intestino diretamente no estômago e deixam, acho que o intestino grosso sem funcionar, né? Eu não sei se é o intestino grosso, devo estar falando besteira, porque não é o meu tipo de cirurgia. Mas, se você quiser saber, pesquise, senhor Google está aí. E aí, era bypass, o anel e tinha o balão também, né? O balão eu pesquisei, eu fui ao médico para poder colocar, mas ele disse que não recomendava, porque o balão ele era retirado e aí ia sobrar um espaço no meu estômago e eu ia voltar a comer, ia voltar a engordar, enfim. E aí ele me recomendou a cirurgia bariátrica, que ele não fazia, né? E aí eu pesquisei, eu vi vídeos de pessoas que haviam feito a bariátrica, a gastroplastia em sleeve, que foi o método de bariátrica
que eu usei. E assim, fiquei muito animada porque todos os comentários eram muito positivos. Existiam mais prós que contras. E aí foi a hora de eu dar notícia para minha família e para as pessoas que eram mais próximas a mim. A minha mãe negou, ela disse que eu não ia fazer a cirurgia e que eu ia morrer se eu fizesse a cirurgia, porque era uma cirurgia perigosa. Mas, novamente, a concepção de cirurgia, o que ela tinha era o meu tio, de exemplo, né? Que era a cirurgia, a gastroplastia bypass. E aí eu bati o pé e disse que ia fazer. Na época também eu tava noiva. E aí eu falei pro meu noivo, falei, olha, eu vou fazer. Ele disse que preferia que não, que tinha medo, enfim. Contei pros meus avós, eles me apoiaram desde o começo, né? Porque eles viam o quanto o sobrepeso me afetava em todos os aspectos, físicos, psicológicos, enfim. E aí a minha avó me apoiou desde o começo. E aí surgiu uma grande dificuldade de eu encontrar um cirurgião do sistema, né, digestivo que fosse do meu plano de saúde. Na época, meu plano de saúde, na verdade, é um pouco complicado. Ele é restrito a um banco, que eu não vou falar qual é, e ele dá assistência a esse banco, assistência de saúde a esse banco. Então, aqui em Marília não existem muitos médicos conveniados a ele, porque principalmente é um banco que exige muita burocracia. E um banco não, um plano de saúde que exige muita burocracia em relação aos médicos conveniados. E aí passaram-se 2 meses entre pesquisas e a decisão de fazer ou não, é o WhatsApp, de fazer ou não a cirurgia. Eu tô rouca, gente. Eu passei noites e noites cantando nessa quarentena. E aí eu encontrei a minha médica, a doutora Yara, que ela tinha acabado de entrar no meu plano, assim, né? E aí eu marquei uma consulta com ela e, assim, eu fui estudada, né? Eu já tinha visto vídeo de cirurgia, porque essa cirurgia atualmente é feita por laparoscopia. Eu não tenho cicatriz de fora a fora na barriga, não. Eu tenho pequenos furinhos. Eu assisti os vídeos, eu pesquisei sobre, eu sabia o que tirava, quais eram os prós, quais eram os contras. Eu sabia o nome de tudo, porque eu realmente estudei tudo. Hoje eu não sei mais falar pra vocês especificamente sobre tudo que eu estudei, porque eu esqueci. Não é uma coisa que eu pratico no meu dia a dia, mas na época eu estava estudada. Ela até disse que ia fazer chamada oral comigo. E aí ela disse que realmente eu precisava fazer a cirurgia, que seria bom, porque na época que eu fiz a consulta eu estava pesando 146 quilos e 500. 146 quilos e 500. São quase 150 quilos. Eu tenho 1,72 m de altura. Então eu tava com IMC, salvo engano, 50, não sei o que lá. Enfim. E aí foi constatado que eu realmente precisava fazer a cirurgia. Eu tomava remédio para pré-diabetes, né? Eu tomava metformina. Enfim. E aí eu também tinha depressão, que metade da minha depressão era em razão da minha aparência, né, em razão do meu sobrepeso. E aí eu comecei a fazer os exames e a minha mãe percebeu que eu realmente ia fazer a cirurgia e que era uma decisão que eu não ia abrir mão. E aí a minha mãe decidiu ir comigo na médica, ela viu que era uma cirurgia relativamente segura. Lógico, todo procedimento cirúrgico tem os seus riscos,
né? Mas, normal. E aí, a minha mãe resolveu me apoiar e caminhar comigo nessa jornada, né? O apoio da minha mãe foi muito importante. A primeira dificuldade que eu tive foi em arrumar o laudo do psiquiatra, porque como eu tinha depressão e ansiedade e síndrome do pânico, né, o psiquiatra disse que eu não estava apta a fazer essa cirurgia. Mas eu sabia que metade de tudo que eu estava passando psicologicamente era em razão do meu sobrepeso e que as coisas melhorariam se eu fizesse. Então, eu fui em outro psiquiatra em Bauru, né, em outra cidade. E ali ele me deu. Eu expliquei a situação para ele e falei que era uma pessoa incrível, super saudável psicologicamente. Menti. Mas ele me deu o laudo. E eu consegui, né, essa parte. A endócrino me deu o laudo. A nutricionista me deu o laudo. E todo mundo me deu o laudo. Enfim, fiz todos os exames de sangue, cardiológico, enfim, tudo que foi preciso eu fiz. Quando foi a hora da minha médica enviar o requerimento para o plano pagar minha cirurgia, né? O requerimento de autorização da cirurgia. E esse plano eu tenho desde que eu tenho 26 dias de idade. Entre 24 e 27 dias de idade. Eu nasci em 97, então eu tenho esse plano desde 97. E aí o plano negou, falou que não ia pagar, porque era uma cirurgia meramente estética. Tá, eu tava com pré-diabetes, eu tava com o joelho desgastado, eu tinha hipertensão, eu tava depressiva, eu tava com problema no fígado e era meramente estético. Incoerente, pois é. E aí eu fui até o site da Agência Nacional de Saúde e fiz uma reclamação, porque tem uma lei, eu não lembro que lei que é, bela estudante de direito, lei 9.656, acho que é isso. 9.656 de 98. Que ela criou um rol de procedimentos em que os planos são obrigados a pagar. Só que daí, com essa reclamação que eu fiz, a ANS disse que o meu contrato foi celebrado antes da promulgação dessa lei, ou seja, o meu contrato foi celebrado em 97 e a lei foi promulgada em 98, ou seja, entrou a questão do princípio da irretroatividade da lei. Mas, quando se trata de um problema, uma questão de saúde, né, tudo tem uma saída. Mas eu fiquei desesperada, sério, eu achei que não ia conseguir. E, enfim, minha depressão piorou, foi uma coisa muito difícil. E aí a minha tia, que é advogada, decidiu processar o meu plano. Pediu uma tutela de urgência, porque eu tava passando por muito problema de saúde, muito mesmo. Tudo o que eu fazia ofegante. Eu roncava muito, Enfim, era muito complicado. E aí a juíza deu a tutela de urgência, dizendo que o plano tinha que pagar a minha cirurgia, o instrumento, enfim, as acomodações no hospital, no prazo de 5 dias, e caso isso não ocorresse, eles pagariam a multa, né? Enfim, o plano
não pagou. E eu já tinha marcado a cirurgia para uma data coerente com a sentença da juíza, né? Porque eu achei que ia estar tudo certo. Enfim. E aí eu tive que tomar uma injeção antitrombo, uma injeção que eu mesma apliquei, é subcutânea. Mas que daí no outro dia eu tive a notícia de que a minha cirurgia não havia sido aprovada. E aí foi um baque pra mim, porque eu já tinha até avisado o pessoal do trabalho, que trabalhava na prefeitura. E eu havia avisado todo mundo que eu faria cirurgia no outro dia e chegou no dia e não tinha nada pronto. Enfim. E aí começou a correr o prazo da multa determinada pela juíza. Cada dia que eles perderam, eles tiveram que me pagar R$1.000 de multa. Eles atrasaram, eu tenho marcado aqui porque eu tô fazendo cumprimento de sentença. Eles atrasaram 11 dias. 11 dias a partir da citação deles, né? Enfim, R$11.000 pro meu bolso. Cumprimento de sentença tá correndo, enfim. Tá. No dia 3 de abril de 2019, a gente remarcou a cirurgia e era para eu ser internada às 10 da manhã. E a minha cirurgia ocorreria às 4 da tarde. Às 10 da manhã, eu liguei no hospital para saber se estava tudo certo, porque eu precisava ser internada e tomar medicação calmante, enfim, né? E aí a administração do hospital disse que os materiais cirúrgicos não haviam sido pagos. E aí eu entrei em desespero, porque novamente eu tinha tomado a injeção antitrombo, né? E eu fiquei com medo de ser em vão, porque além de ser uma injeção cara, é uma injeção, né? Enfim. E aí eu liguei pra minha tia. Nisso, né, ao longo desse tempo, todo o hospital já sabia de tudo que estava acontecendo. O jurídico desse plano também já estava muito ciente, mas eles foram completamente desorganizados e irresponsáveis comigo, paciente e consumidora, né, da prestação de serviço deles. E eles não haviam pago os instrumentos. Então, minha tia ligava, ela falava: vocês querem que a médica corte a menina com a faca do refeitório do hospital? E aí foi uma correria. E só sei que tudo deu certo e eu consegui ir pro quarto às 3h30 da tarde, sendo que a minha cirurgia seria às 4. Deu tempo de eu subir pro quarto, deixar minha mala e tomar um calmante que o enfermeiro me deu, vestir a roupa cirúrgica e ir pro centro cirúrgico, né? E aí eu conheci instrumentadora, conheci anestesista, conheci o médico que auxiliou na minha cirurgia junto com a doutora Yara. Uma equipe cirúrgica incrível, sensacional, e eu não tenho o que reclamar. Não tenho nada a reclamar deles. E a partir daí, né, começou a minha jornada de mudança. Eu tô com a viola aqui, então se vocês ouvirem barulhinho, é isso. E aí foi tudo certo. A minha cirurgia foi ok, não foi uma cirurgia complicada. E eu passei 2 dias depois no hospital e recebi alta. A fase inicial da cirurgia bariátrica é a dieta líquida. Então você não pode ingerir nada que não seja líquido, né? E eu fui orientada pela nutricionista a não ingerir nada que adoce, tipo, nem açúcar, nem adoçante,
nada, tomar tudo puro, sem o chá, sem nada, o suco, sem nada. E é uma fase mais complicada, porque você passa um mês inteiro só no líquido. Só no líquido. É lógico que no meio desses 30 dias você pode passar para o semi-líquido, que é uma coisa assim mais consistente, né? Mais grossa. Mas mesmo assim, né? Eu que estava acostumada a mastigar o tempo todo, a gente come por impulso, né? Eu não podia mastigar nada. E aí a minha médica falava, todo mundo acha errado, mas pode botar um chiclete na boca e mascar o chiclete. E foi o que me ajudou. E aí, depois desses 30 dias, eu passei pra dieta pastosa, que eu podia comer um purezinho, podia comer uma sopinha mais grossa, enfim. Passei um mês também na pastosa. Eu não me recordo muito bem o quanto eu emagreci nesses dias, mas eu sei que ao final, quando eu comecei a introduzir os alimentos sólidos, eu já tinha emagrecido, já tinha eliminado 30 quilos. E foi uma vitória. Eu já me achava super magra. Mas não, eu ainda pesava 116. Não sei fazer conta. Eu pesava menos 30 quilos. Mas ainda assim, eu tava na casa do 100, né? E complicado. E aí, ao longo do tempo, eu fui emagrecendo e isso foi melhorando muito a minha autoestima. O meu relacionamento que eu tava, ele tava bem mal e, enfim, eu consegui terminar sem achar que ninguém no mundo ia me querer de novo, sabe? Porque eu tinha muito essa pira de, nossa, eu sou horrível. E a minha autoestima foi se recuperando aos poucos, né? Lógico que não num processo linear, né? Num processo gradual e inconstante também. Mas ia se recuperando e aí eu vi que só eu lutava pelo relacionamento e eu consegui terminar. Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por coisas que aconteceram e acontecem em relacionamentos. E a gente tem que entender isso. Mas ainda foi uma época que eu tava voltando, retornando, né, ao mundo de banda, né, ao universo de banda, de bar, enfim. Foi uma época muito boa, muito gostosa, assim, onde eu pude me redescobrir, né. Enfim, esse vídeo tá ficando muito longo, desculpa. Passei por 1000 problemas. Tive o tal do dumping, né, que é uma sensação péssima quando você ingere muito açúcar ou muita gordura. Hoje em dia eu não gosto de doce, eu prefiro não ingerir açúcar, né? Mas não por causa do dumping. Eu tive o dumping 2 vezes e é isso. Não gosto mais de doce. E, enfim, aprendi a comer melhor, né? Mas eu sofri muito com a queda do cabelo. Eu tinha muito cabelo e agora eu tenho só um tiquinho de cabelo. Mas isso vai se resolver, né? E, enfim, tudo é o tempo. Vamos aguardar. A minha perda de peso, ela foi constante, ela nunca parou. Até hoje ela não parou ainda. Atualmente, eu já perdi 75 quilos, por aí, acho que é. E, assim, eu sou outra pessoa, né? O que mudou na minha vida? Psicologicamente, eu sou outra pessoa. Eu não tenho mais depressão. Eu não sou mais uma pessoa ansiosa. Continuo tomando medicação, mas só
a Ritalina, e porque eu tenho um transtorno de déficit de atenção, que não tem nada a ver com sobrepeso, nada do tipo. Mas não tenho mais depressão. Eu sou uma pessoa mais sociável. Eu não tenho vergonha ou medo do que as pessoas vão pensar da minha aparência. Tanto que estou aqui sem maquiagem e assim. Pois é, eu jamais sairia assim se fosse antigamente. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi realmente a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi a decisão mais incrível que eu já tomei por mim mesma. E é isso. A gente tem que ir se adaptando psicologicamente, porque eu me enxergo como eu era antes, né? Às vezes uma porta que eu teria que passar de lado eu ainda passo, mas que agora eu não preciso mais. Às vezes eu acho que uma calça vai ficar super apertada em mim, e não, a calça fica larga. Esses dias eu fiz uma compra, né, pela internet, de uma blusa, um body que era tamanho único. Eu falei, não vai caber. Ficou largo. Eu diminuí mais de 10 números de calça. Eu usava 56 e hoje em dia eu uso 42. Já bati a minha meta de peso. Agora eu tenho que fazer algumas cirurgias reparadoras. Não sobrou muita pele. Não vou mentir e dizer que sobrou horrores, mas assim, sobrou. Principalmente no braço e nas pernas. Na barriga também sobrou. Mas não aquela coisa que a gente vê em Quilos Mortais, né? Aquele programa da TV. Não, nada disso. Sobrou sim. Terei que fazer plásticas sim, né? Mas nada que não possa se resolver. E enfim, gente, acho que é isso. As pessoas, eu deixei no meu Instagram um dia para as pessoas me fazerem perguntas e muita gente perguntou sobre o quanto isso influenciou na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, né? Eu sou mais da metade da Luana antiga. Mas não foi só a minha aparência que mudou, mas a forma que eu me enxerguei. Né? A forma como eu me enxergava era muito diferente de como eu me enxergo agora. Hoje eu me enxergo uma pessoa mais capaz, uma pessoa que pode fazer o que todo mundo faz. E a pessoa obesa, infelizmente, ela não pode fazer tudo. Ela não tem a mesma qualidade de vida do que uma pessoa de peso normal. E é muito triste eu me lembrar quando eu vejo uma pessoa com um problema de peso, eu vejo sofrendo gordofobia, enfim, e as pessoas dizendo que isso não existe, que é só uma preocupação com a saúde das pessoas. Não, sabe? A pessoa obesa, ela sofre muito, muito, muito. Tanto que agora eu me vigio muito, porque o meu maior medo hoje em dia é engordar de novo. Mas é muito triste a gente ver que a gordofobia existe e isso afeta muito, 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 muito. É óbvio que eu não fiz a cirurgia só porque eu sofria gordofobia, mas grande parte do motivo foi isso. Foi a melhor coisa da minha vida? Foi. Mas eu precisei cortar uma parte do meu estômago para eu me enquadrar num padrão. Hoje eu me enquadro nesse padrão. Os meus relacionamentos amorosos fluem, o que antigamente isso não ocorria. E até as amizades fluem melhor. Pode ser que isso seja um bloqueio meu, mas eu acredito que não. Eu acredito que
preconceito, ele tá muito intrínseco. Muito, muito, muito intrínseco ainda na sociedade. A gente vê pessoas, donos de empresa que não contratam pessoas gordas. E isso é muito triste, porque o gordo ele tá associado a uma pessoa preguiçosa. E isso não é a realidade, né? O gordo ele tá associado a uma pessoa lenta. Isso não é real, não é. O gordo tá associado, eu ouvi sempre a frase, gordo fede. Isso não é real, né? Então eu acho que antes da gente ver que isso foi uma coisa incrível na minha vida, primeiro foi uma coisa terrível que eu tive que fazer porque me afetava em vários sentidos, em várias esferas, e não só fisicamente. A prova disso é que hoje eu não tenho mais depressão, e era uma coisa que me machucava muito, e era complicado. Enfim, gente, espero ter sanado algumas dúvidas de vocês. Pode deixar comentário não, pode mandar direct de perguntas para mim no Instagram, que se for o caso eu retorno a gravar um vídeo sobre a minha bariátrica. Certo? É isso. Um beijo.